Bom, boa noite a todos. Mantendo o protocolo de não saudar ninguém. A grande dificuldade que se tem nesse momento é justamente tentar definir o que está acontecendo. Eu acho que isso é o principal nó do momento. Por quê? Porque justamente a grande tendência é nós aplicarmos conceitos antigos e as pessoas também aplicarem conceitos já usados para aquilo de novo que se coloca. E esse é o grande desafio, não só por parte do Estado, mas também por parte de quem faz parte dos movimentos. Me preocupa muito essa necessidade que eu percebo nas próprias páginas dos vários movimentos, mas enfim, dos blocos, no sentido de que nós precisamos de um líder, nós precisamos de líderes, nós precisamos apresentar reivindicações. Me assusta quando se faz um movimento como se fez na praça na semana passada e 11 jovens se intitulam como líderes de um movimento, líderes de um grupo. Porque eu acho que a grande diferença disso que está se colocando hoje é essa, é a horizontalidade. No momento em que nós buscarmos categorias antigas para justamente tentarmos explicar o que está acontecendo, nós estaremos caindo no mesmo erro que os governantes cometem no sentido de buscar atender às reivindicações. Qual é o que gera a inquietação no Estado, a inquietação no governo? O que gera a inquietação é justamente não compreender o que está acontecendo. E eu acho que esse justamente é o grande ponto de força dos grupos e o grande ponto de força das marchas. É justamente criar essa insegurança, criar esse desconforto no sentido de, opa, essa lógica eu não estou preparado para enfrentá-la, eu não sei como enfrentá-la e consequentemente eu vou sair errando por aí tentando dar resposta para as pessoas. E eu acho que essa na verdade é a missão das marchas, é sacudir o Estado, é demonstrar que aquele prato feito que é entregue há anos não serve mais para nós. É importante também que as pessoas que fazem parte das manifestações e as próprias marchas não se apaixonem pelas próprias marchas. Ou seja, que na verdade não se realize simplesmente o ato de sair às ruas simplesmente pelo ato de estar saindo às ruas. Não, alguma coisa se quer. O que se quer é difuso, mas eu não tenho dúvida de que o que move todos nós a sairmos às ruas é o quê? É uma inquietação e mais, uma indignação em relação à questão social, à questão econômica e à questão política. Se nós pegarmos todas as reivindicações de cada uma daquelas pessoas que fazem parte das marchas, na verdade, a gente vai acabar caindo nesse caldo. Ou seja, não se sentem mais representados politicamente. Não se percebem mais, não se percebe não se veem como pessoas que recebem do Estado as obrigações pelas quais aquele Estado existe. Enfim, por que razão existe o Estado? Por que razão existe o Estado de Direito? Na verdade, existe para tentar dotar de bem-estar as pessoas que dele fazem parte. E isso não existe. O que se percebe é que essa ideia do bem-estar, ela esvaiu-se, ela desapareceu. Na verdade, a gente percebeu que as pessoas vivendo em torno de uma realidade política se alimentam daquela realidade política. Os nossos representantes, na verdade, são representantes deles mesmos. Isso não é uma crítica, na verdade, à democracia participativa, mas, na verdade, o que deve se buscar nesse momento é justamente uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar parte de quem faz parte dos movimentos. Não é ainda o momento, pelo menos na minha concepção, de se sentar e se estabelecer o que se quer. De se escolher alguém, ou de se escolher anônimos, né, ou alguém que represente esse anonimato para dizer, nós queremos A, B, C, D e E. Não. No momento que nós fizermos isso nesse momento, no momento que se fizer isso nesse momento, vai se estar fragilizando e transformando aquilo que está se fazendo de novo, aquilo que o Germano identificou muito bem como uma novidade brasileira, digamos assim, ou da brasilidade, nós estaremos, na verdade, transformando aquilo em tudo o que se já fez. É claro que há pessoas que impulsionam a realização das atividades. É claro que há pessoas que servem, digamos assim, que acendem, digamos assim, o isqueiro para que essas manifestações ocorram. Mas essas pessoas que impulsionam esses movimentos, elas não são, na verdade, líderes desses movimentos.
não são líderes dessas marchas. Na verdade, elas representam, sim, um fermento, digamos assim, na realização e talvez uma forma de aglutinação, digamos assim, daquelas pessoas que estão espalhadas por aí e que buscam justamente se sentir representadas, que buscam, na verdade, respostas ou que buscam demonstrar sua inquietação ou buscam demonstrar que aqueles políticos não representam mais as coisas que a gente acredita. Não é o político A ou o político B. Independentemente do partido, todos eles caem em termos de popularidade ou em termos de aceitação nesse momento. Eu penso fundamentalmente, para, enfim, possibilitar a fala de todos, que o grande desafio dos movimentos hoje é saber o momento em que vai se dar uma pausa. Uma pausa para quê? Uma pausa para manter a inquietação. Uma pausa para que não se vulgarizem as marchas e uma pausa para que as marchas justamente não sejam não caiam, digamos assim, nas velhas formas de reivindicação. Eu acho que isso tem que ser utilizado a favor das manifestações. Ou seja, nós temos que fazer com que aquelas pessoas que fazem parte do status quo político brasileiro sintam-se permanentemente desconfortáveis. Permanentemente sob a possibilidade de o povo de novo tomar conta da sua rua e tomar conta do espaço público e fazer lá, colocar lá as suas reivindicações. Ou seja, gerar inquietação. Essa tensão permanente vai fazer com que? Vai fazer com que efetivamente a tomada de decisões por parte do grupo político brasileiro, ele não seja simplesmente a tomada da decisão A, B, C ou D, mas não, seja, na verdade, uma atenção para qualquer decisão que venha a ser tomada, né? Precisam de mais manifestações? Acho que ontem ficou claro que sim. Acho que o que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, para mim, deixou muito claro que se precisava mais manifestação. Se precisava, talvez, mais direcionamento para aquela questão que aconteceu, até porque, digamos, o ponto de partida tenha sido, se é que pode-se dizer isso, mas uma reivindicação específica. Mas, fundamentalmente, essa tensão ela tem que estar no ar. Tensão não no sentido de violência, óbvio que não, mas tensão no sentido de desconforto, no sentido de queda da popularidade, no sentido de inversão da ordem política estabelecida. Ninguém aqui, ou pelo menos o que eu percebi de tudo que eu venho conversando e participando e lendo das manifestações, ninguém aqui quer uma tomada de poder, ao contrário do que aconteceu em outros países. Na verdade, o que se quer é o quê? Se quer alterar a lógica. Se quer, na verdade, mover. Aquilo que o Stiglitz fala lá no Preço da Iniquidade. Ou seja, as pessoas foram para a rua no Oriente Médio, no Norte da África e no Reino Unido e nos Estados Unidos, foram para a rua para quê? Para fazer com que as coisas se movessem. E eu acho que é essa a missão das marchas. Fazer com que nós mudemos paulatinamente a lógica social, econômica e política do nosso país. Isso aí. Boa noite a todos, eu sou Ana Ceprim, o Salmo me convidou para mediar com ele. Nós... Foi um problema comigo. Enfim, nós intentaremos, portanto, fazer com que cada participante tenha 10 minutos de fala. Eu não sei quem gostaria de se manifestar agora, Rosa. Quem? A Rosa? Você gostaria? Pode ser. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui nessa noite, compartilhando desse espaço com vocês. É bom poder falar agora, porque vou na linha um pouco do que o Maurício vem falando, que a partir da psicologia também, do Conselho Regional da Psicologia, a gente é muito convocado a dar uma resposta de por que tal comportamento, né? O que está acontecendo, quem são, o que querem. Vou me deslocar aqui. Vem trocar por causa do microfone. Então, respondem muito quem são, o que querem, o porquê, e até mesmo responder de por que esses movimentos de massa tendem a aumentar a violência, né? Como se a violência não fosse algo que estivesse já aí colocado nas suas diferentes formas de expressão, assim. De toda forma, que a gente tem afirmado e respondido é que qualquer tentativa
de compreensão total, interpretação do que está acontecendo, ela é fracassada, né? Na mesma lógica de que aqueles que nesse momento se colocarem como líderes deste acontecimento vão representar uma pequena parcela desse coletivo que está nas ruas. Talvez não reuniria essas pessoas por uma justificativa de, como disse a Heloísa Helena, de democratizar a democracia, porque não é nem pela democracia. Alguns querem anarquia, outros ainda querem socialismo, né? Não é nem pelo melhorar um determinado forma política, um determinado regime. Agora, se há uma questão que marca em todas as cidades e todas as marchas, é a radicalidade, né? É a radicalidade da indignação, é a radicalidade do modo de expressão, é uma radicalidade numérica, uma radicalidade afetiva e uma radicalidade da própria violência também, né? As bandeiras, talvez esse movimento que inicia por uma discussão da questão das passagens, e talvez historicamente ele seja lembrado por isso, né, por um início e por uma questão maior como sendo das passagens, quem saiu à rua pôde ver que esse era um mínimo, né? A gente tinha muitas bandeiras. E a possibilidade de unir lutas e colocar todo mundo numa mesma caminhada permitiu, por exemplo, nas discussões que a gente faz no campo da saúde, manifestar contra a cura gay, contra a internação compulsória, contra o ato médico, mas eu também vi cartazes pedindo a redução da idade penal. Ao mesmo tempo que alguns gritavam por um país sem homofobia, a gente ouvia pessoas xingando o Ronaldo de viado. Ao mesmo tempo que tinha gritos com alguns ecos contra fascismos, a gente tinha brados contra bandeiras partidárias. E aí a gente tem uma radicalidade que não é só a bandeira de partido que foi tomada, rasgada e queimada, mas a gente teve bandeira do movimento negro queimada, a gente teve bandeira do movimento estudantil queimada, a gente teve bandeira do movimento LGBT queimada. Então a gente abre para uma radicalidade da impossibilidade de qualquer forma de coletivo, de organização, de expressão. E aí a gente não precisa mais brigar com a polícia constituída armada, porque o grupo faz a sua própria polícia. O grupo que serviu de fermento para essa massa ir à rua, talvez não tivesse um décimo da proporção e da ideia do que ele realmente se tornou. As pessoas que são mais identificadas, talvez um grupo de esquerda identificado como esse movimento de tomar as ruas como forma de expressão das suas reivindicações, em determinado momento se incomodou com a tomada da burguesia dessa marcha, né? Então, uma fala do movimento limpo, do movimento pacífico. Nem todos querem a passividade, alguns acreditam ainda na luta armada como um processo de mudança. Nem todos queriam ultrapassar o cordão de isolamento da polícia. Alguns acreditam na polícia como forma de proteção. E para outros, como no Rio de Janeiro a gente ouviu, contrariando o slogan do BOP, né, que diz que bandido bom é bandido morto, tem se dito que polícia boa é polícia extinta. Então, não tem outra marca que não seja a radicalidade. E a radicalidade de todas as bandeiras. E de todas as alternativas de expressão. E talvez esse seja o grande ganho do movimento. Porque desloca até aquele que se propôs a ser organizador desse processo. Ninguém está num estado cômodo. A confusão, ela está posta. O governo está completamente atrapalhado em responder ao que sejam as demandas. A presidenta Dilma fez uma reunião semana passada com os 8 líderes dos principais sindicatos do país. Ou eu perdi alguma coisa nesse último mês, ou eu não sei onde é que teve um movimento sindicalista nesse país nos últimos dias. O governo do estado dá passe livre para estudantes. Ou de novo eu perdi alguma coisa, ou os estudantes estão reivindicando alguma coisa para além do próprio umbigo.
Então, finalizando também, queria trazer essa questão para a roda, que é exatamente isso. Não há interpretação do que está acontecendo, além de uma radicalidade, não há como a gente dizer para onde isso vai, mas há, talvez, o que se queria como uma instância maior, como uma busca de uma mudança, eu acredito que sim, que todo mundo quer uma mudança, é que talvez haja uma condição, se a gente conseguir sustentar essa radicalidade, de alguma forma, porque todo mundo foi obrigado a se mexer, todo mundo foi obrigado a se deslocar, né? E talvez dessa desinstitucionalização total de todos os lugares, de uma destruição, um borramento desses limites dos lugares de todo mundo, é que seja possível que a gente realmente construa uma relação diferente, uma questão diferente. E era isso.